Olá, seguidores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro podcast, A Rainha da Dieta Keto. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer pelas inúmeras mensagens que eu tenho recebido diariamente. Eu me sinto honrada em poder dividir com vocês um pouquinho do conhecimento sobre a dieta cetogênica. Bem, para quem chegou agora no canal, me chamo Márcia, eu sou autora do livro A Rainha da Dieta Keto, eu sou nutricionista e sou pós-graduada em nutrição esportiva. Bem, essa semana a nossa temática eu irei abordar sobre os alimentos na dieta cetogênica. E falando neles, para colocar a dieta em prática e ter sucesso, eu gosto de usar aquela máxima que nós devemos desembalar menos e descascar mais. E que também a gente deve escolher alimentos com baixo teor de carboidratos, ricos em gorduras saudáveis e um equilíbrio em relação ao consumo das proteínas, ok? Bem, para que a transição das pessoas nesse estilo de vida não seja árdua, eu sugiro que ela seja feita a retirada de alguns alimentos de forma gradativa e até mesmo seja feita inicialmente uma dieta low carb antes mesmo do início da dieta keto. Mas, Márcia, os alimentos low carb não são cetogênicos? Bem, a resposta é não. Na verdade, todo alimento cetogênico ele é low carb, mas nem todo alimento low carb ele é cetogênico. Bem, isso eu vou deixar para a gente debater num próximo podcast, ok? Bem, vamos falar sobre os alimentos então. Em relação aos produtos à base de leite, eles devem ser evitados nos primeiros dias da dieta. Algumas literaturas até sugerem a retirada deles por pelo menos uns 30 dias e que a reintrodução ocorra de forma gradativa. Bem, essa sugestão ela se dá por vários aspectos. Em relação aos produtos lácteos, eles causarem um aumento na insulina e um desequilíbrio no açúcar no sangue. Eles também podem aumentar o processo inflamatório que afeta diretamente a imunidade das pessoas. Bem, falando nos lácteos, acreditem ou não, os queijos, eles, além de serem ricos em cálcio, eles também são ricos em gorduras e proteínas. E eles possuem uma quantidade bem baixa de carboidratos. A título de curiosidade, os queijos eles também contêm ácido linoleico conjugado, que eles estão linkados com o processo de perda de peso. Não é uma maravilha, gente? Na dieta cetogênica a gente pode comer algo gostoso e ainda favorecer a perda de peso. Bem, vale lembrar que alguns queijos eles possuem mais carboidratos que os outros. Nesse caso, fica mais fácil de lembrar que quanto mais duro o queijo for, menor é a quantidade de carboidratos que eles apresentam, ok? Em relação ao leite, dê preferência ao leite vegetal, leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanhas, pois infelizmente o leite de vaca ele possui uma quantidade bem grande de carbo e ele é um dos gatilhos para nos tirarmos do efeito da cetose. Já em relação a legumes e as frutas, bem, muitos legumes e verduras eles fazem parte da lista de produtos permitidos. No entanto, se a gente consumir vegetais que possuem amido, vão colocar em xeque o seu limite de carboidratos dia. Um exemplo para vocês é a batata doce. Bem, 100 gramas da batata doce, ela possui em média 25 gramas de carboidrato. Geralmente, esse é o quantitativo que a pessoa em keto consome de carboidratos no dia inteirinho. Bem, então, da lista que você deve evitar na dieta, que são ricos em amido, são a batata, beterraba, milho, ervilha, o inhame, a mandioca. E daí você deve preferir alimentos como as folhas verdes, o brócolis, a couve-flor, a abobrinha também, o pimentão, o pepino, os cogumelos e também a cenoura e a abóbora cabotiá. Esses dois, muitas pessoas têm dúvida em relação ao consumo, mas e sim, claro, eles podem ser consumidos na dieta keto e é óbvio, né, pessoal, sem exagero, sempre dentro do quantitativo de carboidratos dia. Bem, já as frutas acaba sendo algo bem desafiador para quem ama comer banana, mamão, maçã, porque infelizmente as frutas em geral, elas possuem grande quantidade de carboidratos. Então, o recomendado no geral é que o consumo das frutas ela seja sempre ocasional. E nesse caso a gente deve dar preferência às frutas vermelhas, como exemplo o morango, o mirtilo, a framboesa e as amoras. E claro, também não vamos esquecer do nosso famoso tomate. Bem, outra fruta permitida é o abacate, que ele é riquíssimo em gorduras saudáveis. Tem o limão, as azeitonas e principalmente assim como eu, que é apaixonada por coco, o coco também é permitido. A única exceção do coco é a água de coco.
Sobre as farinhas e massas, bem, eu confesso que o mais difícil para mim na fase de transição da dieta cetogênica foi viver sem a famosa farinha de trigo na dieta. Afinal, na minha veia corre sangue italiano, então não preciso nem falar muito, né? Bem, mas graças a Deus ao mundo moderno, a gente pode usufruir de várias delícias utilizando produtos substitutos que conferem a textura bem semelhante. Eu estou me referindo às farinhas à base de oleaginosas, como a farinha de amêndoa, a farinha de nozes, a de coco, a farinha de amendoim. Temos também a linhaça, a farinha de berinjela, de maracujá. Tem até uma farinha que tem alta no mundo europeu para fabricação de massas, que é a farinha de tremoço. Ela também é conhecida como farinha de lupim. Bem, outras farinhas que são maravilhosas e ainda não muito conhecidas é a farinha de torresmo e a farinha de frango. Dá até para fazer em casa mesmo elas. Bem, como essas farinhas elas não possuem glúten, o glúten é o que confere elasticidade, a gente pode adicionar nelas para fazer o preparo de massas, de pães, utilizar melhoradores de textura, como por exemplo a goma xantana, ok? Bem, em relação aos grãos e sementes, que são o milho, quinoa, aveia, feijão, eles são ricos em carboidratos. Então, infelizmente, eles vão atrapalhar o processo de cetose. Então, via de regra aqui, esqueça deles na cetogênica. Em relação às sementes, elas serão suas amigas na dieta cetogênica. Além de elas serem super saudáveis, elas são fontes de aminoácidos, são ricas em proteínas, vitaminas, minerais, são ricas em gorduras saudáveis e também antioxidantes. Bem, para você fazer uma escolha inteligente em relação às sementes, escolha as que contêm uma quantidade menor de carboidrato. Aqui as quais são mais altas em carboidrato, a castanha de caju e de pistache, ok? Em relação aos açúcares, bem, todos os tipos de açúcares, eles são ricos em carboidratos, então vai tirar você da cetose. Seja açúcar branco, demerara, cristal, de coco, o mascavo e até mesmo aquele xarope agave, é recomendado que você escolha um adoçante natural em substituição. Nesse caso, você pode estar utilizando o xilitol, a stevia, a lulose, o eritrol, o monk fruit, que também é chamado de fruta dos monges. São opções que hoje em dia algumas delas nem retrogosto têm, então fica bem fácil a adesão. Bem, para finalizar, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as proteínas. No geral, a gente pode consumir todos os tipos de cortes de carnes, peixes, frutos do mar. O que a gente tem que cuidar, na verdade, em relação à base proteica é a quantidade consumida, para que a gente não exceda o quantitativo necessário de proteínas dia. Porque o excesso da proteína ela pode se tornar um inimigo na dieta cetogênica. Eu gostaria de ficar falando horas aqui sobre os alimentos, pessoal, mas como eu já me estendi demais, eu vou deixar o tema do consumo de proteínas e interferência dela para o nosso próximo podcast, combinado? Bem, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Muito obrigada por terem ouvido. Não esqueçam de seguir nas redes sociais. Deixem suas dúvidas, seus comentários, que eu vou ter um enorme prazer em responder cada um de vocês. Bem, um beijo grande e até o próximo podcast, A Rainha da Dieta Keto.